Fala, crente. E aí? O que vocês me falam aí dessa situação do Rio Grande do Sul? É, Bom, você tem uma pergunta que não para de chegar para eu poder fazer comentário aqui no canal e as pessoas também comentando, né, sobre querendo buscar uma resposta para o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E a pergunta é, pastor, você acha que foi por conta de o estado do Rio Grande do Sul ser conhecido como o estado da magia, o estado da feitiçaria, né? Um estado envolvido fortemente com a magia negra? Seria por isso que o estado foi castigado por Deus? Essa é a pergunta. A pergunta é, Deus estaria castigando o Rio Grande do Sul por conta do pecado de feitiçaria, né? Eu sou o pastor Rodrigo Alvarenga, esse é o Fala Crente e olha, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, ativa aí o sininho das notificações. E o que você acha, hein? Olhando para as imagens, olhando para tudo que, né, está acontecendo lá na terra dos nossos irmãos gaúchos, será mesmo que Deus ele sopraria essa nuvem, né, essa tempestade para poder assolar o Rio Grande do Sul, porque o povo estaria envolvido com o pecado da feitiçaria? Porque o número, né, de pessoas adeptas, os rituais macabros, sabe-se lá, né, gente, que se faz em relação aos rituais, né? Que se apronta, né? Nesse mundo obscuro, cada um fala uma coisa. Na verdade, se for parar para pensar, né, nós sabemos muito pouco, né, porque os próprios rituais eles são ocultos, né? Trata-se de ocultismo e na verdade nós não temos certeza de absolutamente nada. E fazendo uma pesquisa rápida aqui sobre de que maneira que Deus olha para a feitiçaria, se encontra aqui dezenas de versículos, Deus falando o quanto de fato ele abomina a feitiçaria. Tanto é verdade que, por exemplo, na referência de Apocalipse 22:15, ele vai falar que os que praticam a feitiçaria, olha só, os que praticam a feitiçaria ficarão de fora, né, do reino dos céus. Né? Quer dizer, não tem salvação, não estão salvos. Os que praticam feitiçaria não estão salvos. Né? E vou falar uma coisa, hein? Feitiçaria não é só quem coloca aí uma cartola, uma burca, né? Cobrindo o rosto, coloca uma capa preta, pinta as unhas de preto, né? Fica segurando uma caveira ali e faz feitiçaria, não, né? A feitiçaria, gente, a gente precisa se atentar muito para isso, porque para se tornar um feiticeiro, inclusive um feiticeiro gospel, é muito fácil, hein? Quantas pessoas que acessam o profético, acessam o mundo espiritual, têm facilidade de tocar, né, nas questões espirituais, mas fora de um propósito, se tornam verdadeiros bruxos e feiticeiros, e o pior, né, usando ainda as escrituras. Mas essa é a pergunta que eu estou fazendo para você. Eu quero saber dos inscritos, quero saber de você que caiu aqui nesse vídeo, né, por um acaso. Você acredita, né, que tudo isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essa catástrofe ambiental, né, as pessoas que lamentavelmente acabaram morrendo, as que não morreram, né, perderam tudo, né, o estado aí todo debaixo d'água. Uma pergunta que eu estou fazendo para você. Você acredita que a mão de Deus pesando? Porque
O estado de Santa Catarina é um estado considerado mais feiticeiro do Brasil pelo fato de Deus abominar a feitiçaria a ponto de impedi-los de entrarem nos céus, ou não? Ou é uma catástrofe ambiental, uma catástrofe anunciada por conta do aquecimento global, foi negligência política, né? Porque há quem diga também que vão responsabilizar o governador do estado, o Eduardo Leite, vão né, responsabilizar a própria Defesa Civil, pessoas envolvidas na política que foram avisadas por ambientalistas, por pessoas relacionadas que trabalham nessa área de que fazem, né, a questão da prevenção e a previsão de catástrofes ambientais. O histórico de Santa Catarina, no ano parece que de 1971, se eu não me engano, ou 41, eu não lembro, coloca aqui nos comentários, você que está mais fácil de ser pesquisado que eu aqui agora, que Santa Catarina, que o Rio Grande do Sul já havia passado por um episódio trágico como este. Este é maior porque a densidade demográfica hoje do Rio Grande é maior. Tem mais gente, tem mais casa, a infraestrutura aumentou, a pavimentação das ruas, calçadas, né, muito concreto, né, a cidade aumentou. Então, por isso da tragédia agora ter sido maior, mas de que, né, isso não era novidade para as autoridades do Rio Grande do Sul, né? Diz que não é novidade nenhuma. Diz que eles poderiam ter investido nos diques, poderiam ter investido na manutenção das galerias pluviais, poderiam sim ter feito barreiras de contenção com maior estrutura e tecnologia, poderiam ter investido naquelas bombas de drenagem, enfim, gente, é a política, né? Mas nós estamos aqui, neste momento, justamente dentro desse parâmetro de discussão e de pensamento, tá? Que fala-se muito que a mão de Deus pesou sobre Santa Catarina, né? Quero ouvir a sua opinião, tá? Por exemplo, ó, Levíticos capítulo 19, verso 31, vai dizer aqui, ó, né? Se você for parar para pensar, sempre tem aí uma advertência por parte de Deus referente a questões, né, dessa busca, dessa sede do homem de buscar caminhos espirituais que não sejam o próprio Deus. Ele fala: não recorram aos médiuns, nem busquem quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, né? Então você vai ver Deus falando aqui também, né, no Antigo Testamento, falando às tribos, falando ao seu povo, advertindo de não se consultar, né, espíritos através, né, da prática da feitiçaria, porque Deus abomina, né? Voltarei o meu rosto, aqui, ó. Muitas pessoas mandaram isso aqui para mim: pastor, mas isso é Deus falando. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espírito, contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo. Ou seja, há uma promessa, né, de Deus, há uma advertência de Deus, né, aqui no livro de Levítico, falando especificamente, né, para a nação de Israel, ao povo que ele escolheu, né, de maneira mais incisiva, falando num tom mesmo de advertência e dizendo: ó, haverá consequência pesada por parte das minhas mãos, né? E tantas outras passagens, né, que a gente vai ver, ó,
Miqueias, capítulo 5, verso 12, né? Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações, né? 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, pois a rebeldia é pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, ou seja, no livro de 1 Samuel, né, Deus falando da idolatria, daquela busca incessante, daquela busca inveterada de Saul, do rei Saul, completamente desviado dos princípios de Deus, também sendo abominado por ele, por conta do pecado da feitiçaria. Então, a pergunta é, né? Eu estou perguntando, gente. Não estou aqui apontando, né, os nossos irmãos do Rio Grande, não estou apontando ninguém. É um espaço para a gente poder aqui conversar e levantar essa questão. Você acredita que Deus pesou a mão no estado do Rio Grande por conta do altíssimo número e o índice de pessoas envolvidas com o ocultismo em feitiçaria? É simples, só coloca para mim aqui o teu ponto de vista, tá? Não é o teu julgamento, é o teu ponto de vista, é muito importante. Posso dar a minha opinião? Eu nunca vi uma mobilização de amor tão grande, praticamente da mesma proporção com o acontecido, né? Praticamente na mesma proporção do acontecido, eu vi um Brasil inteiro se mobilizando em amor e solidariedade pelo Rio Grande do Sul. Tá? Tô falando por mim, tá, pessoal? É muito difícil para mim acreditar que Deus ele seria capaz, tá, de provocar um mal tão doloroso em cima de um povo, aonde morreram velhos, mulheres, crianças, bebês, uma tragédia e uma tristeza por conta disso. É difícil para eu pensar. Não estou dizendo que é impossível, tá? Porque olhando para a característica do nosso Deus e a maneira ao qual muitas vezes ele, segura aí, tá? Purifica uma terra, purifica uma nação, você realmente vai perceber a impetuosidade de um Deus de justiça que adverte, que avisa, que proclama, que dá chance, tá? Que está sempre ali advertindo da sua ira vindoura e muitas vezes, sim, né, as pessoas podem sofrer as consequências pelo fato, né, simples fato de ignorar, né, tamanhas vezes que Deus advertiu e sim, né, sentenciou muitas vezes cidades, reinos, nações, profetas, seus próprios servos, muitas vezes por conta desse envolvimento tenebroso com a feitiçaria. O que eu tenho para dizer é o seguinte: dos mistérios de Deus, gente, nós não conhecemos absolutamente nada. Eu não me arriscaria aqui falar em nome de Deus, dizer que foi Deus quem castigou o Rio Grande por conta dessa questão. Mas o que eu posso dizer para você é que ele não perde o controle de absolutamente nada. Tudo está debaixo do centro da sua vontade. Deus é soberano. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de maneira antecipada por nada, nem por ninguém. Deus enxerga o futuro. Deus sabia desse dia e o que eu vejo? Eu vejo um país se mobilizando em amor para socorrer as pessoas do Rio Grande do Sul.
Eu vejo igrejas se mobilizando. Eu vejo a sociedade se organizando. Eu vejo comunidades pobres que têm pouco para si, se mobilizando, repartindo um pouquinho o que tem e mandando para o Rio Grande do Sul. Em contrapartida, eu vejo corrupção, vocês viram a última agora, né? Os políticos que foram flagrados, né? Recebendo os donativos, fazendo estoque para poder fazer campanha política, ou seja, para poder aparecer com a doação que eram de outras pessoas, para dizer que eram eles que estavam doando para as pessoas. Olha que cambada de corrupto. Então eu vejo isso, eu continuo vendo a mazela humana, continuo vendo a maldade do ser humano, mas continuo também vendo a extraordinária glória do amor de Deus brilhar e tocar no coração das pessoas em benefício desse povo que já tem sofrido tanto. O que eu digo, oremos pelo Rio Grande do Sul, levantemos a nossa voz em clamor para que haja conversão, arrependimento e declaramos que aonde abundou o pecado, superabundou a poderosa graça de Deus, tá? Para você que me acompanhou aqui, muito obrigado. Não esquece de colocar o seu comentário aqui, é muito importante. Nós voltamos num próximo vídeo aqui no Fala Crente, debatendo as questões do reino de Deus, sem nenhuma pretensão de querer ser a voz, né, da revelação, né, da verdade absoluta de tudo que acontece nesse país, mas muito pelo contrário, fazendo realmente o povo de Deus pensar no quanto é importante estarmos preparados para servir ao nosso Deus em toda e em qualquer situação. Graça e paz. Deus te abençoe.